Esse acordo das dívidas de Minas Gerais, dos estados como um todo, o governador de Minas Gerais deveria vir aqui, me trazer um prêmio como esse que o Clédio trouxe, me trazer um prêmio, me trazer um troféu, me trazer o troféu do primeiro presidente da República que ele tem conhecimento, que nunca vetou absolutamente nada de nenhum governador, de nenhum prefeito, por ser contra ou por ser oposição. Se ele tivesse, você poderia mandar um para ele me entregar. Porque o que nós fizemos para os estados que não pagavam dívida, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. Talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. Lula se compara a Jesus Cristo ao criticar Zema, governador de Minas Gerais. Lula disse que Romeu Zema deveria levar um troféu para ele como agradecimento, e acrescentou que apenas Jesus Cristo, se concorresse à presidência da República, faria um acordo desse tipo para os estados. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, não participou da cerimônia. Não é a primeira vez que o petista se compara a Jesus. Veja o vídeo completo. Durante as páginas das sacadas que eu corri, se eu puder comprar a camisa, eu vou usar mais batalhasse, porque eu vou Jesus Cristo me foi sagrado. Veio da angústia do povo de Minas Gerais, para que a gente possa consertar essa estrada. E o último compromisso que eu assumi foi no comício final da minha campanha de 2022, na cidade de Ipatinga. Eu disse que a gente ia fazer essa rodovia parar de ser chamada Estrada da Morte e começar a ser chamada Estrada da Vida. E nós já tentamos, antes dessa assinatura que você fez agora, fazer outros leilões. Deu vazio. Algumas empresas não compareciam, não queriam fazer. Possivelmente porque o projeto era difícil, possivelmente porque fosse uma obra que não tivesse estímulo. E a gente tem que compreender que quando a gente quer fazer parceria com o empresário, sabe, a gente quer fazer uma estrada, a gente quer fazer a melhor possível, mas o empresário precisa ganhar, senão ele não faz o investimento. E é preciso que a gente estabeleça essa regra. E essas regras foram estabelecidas com uma coisa extraordinária. É importante lembrar que nós estávamos acostumados com concessões em que o governador do estado vendia praticamente a estrada para os empresários e depois jogava o preço que pagava no preço do pedágio. É por isso que a gente dizia que as estradas eram privatizadas. E qual é a novidade agora das concessões? É que não tem outorga. Não tem outorga. O empresário não tem que pagar para o estado gastar dinheiro em outras coisas, não tem que pagar para que o governo federal gaste dinheiro em outras coisas, porque sem outorga, o objetivo único é fazer com que o usuário seja o beneficiário. O usuário pagar um pedágio menor. É muito difícil aqui nesse palácio. É muito difícil numa reunião que a gente faça, um empresário ter a audácia ou a coragem de falar bem das coisas que estão acontecendo. Eu digo sempre que muitas vezes o empresário vem aqui no palácio conversar com o ministro da Fazenda, fazer um acordo e sai com um benefício de 6, 7, 8, 9, 10 bilhões de reais. Aí quando ele sai, que a empresa pergunta, e daí? Tudo bem? Não é suficiente. Ou seja, porque a palavra obrigado é tão simples, mas para falar a palavra obrigado tem que ter grandeza. As pessoas têm que ter grandeza, têm que ter caráter, humildade, para agradecer uma coisa que é feita. Esse acordo das dívidas de Minas Gerais, dos estados como um todo, o governador de Minas Gerais deveria vir aqui, me trazer um prêmio como esse que o Clédio trouxe, me trazer um prêmio, me trazer um troféu, me trazer o troféu do primeiro presidente da República que ele tem conhecimento, que nunca vetou absolutamente nada de nenhum governador, de nenhum prefeito, por ser contra ou por ser oposição. Se ele tivesse, você poderia mandar um para ele me entregar. Porque o que nós fizemos para os estados que não pagavam dívida, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. Porque essa é uma escola de vida que eu tenho. A primeira coisa que eu fiz quando ganhei as eleições foi chamar os 27 governadores de estado aqui no Palácio para dizer o seguinte: eu quero saber quais as obras importantes que vocês têm. E foi por isso que nós produzimos o PAC, com investimento de 1 trilhão e 700 milhões de reais, com as obras que os governadores colocaram no PAC. Não foi uma obra inventada pelo Lula, não foi uma obra inventada pelo chefe da Casa Civil ou pelo Renan, não. É uma obra que eles disseram. As principais obras que nós precisamos são essas, e nós então colocamos no PAC. Pelo menos isso deveria agradecer. Pelo menos isso.
Mas ele fez uma crítica profunda, desnecessária. Eu vou relevar isso porque o papel do presidente da República, num ato como esse, não é falar mal de ninguém, mas é falar bem do que está acontecendo aqui. E por isso eu fico muito orgulhoso. Quando eu vejo o Renanzinho falar, nós já fizemos em 2 anos 4 vezes mais do que o governo passado. Quando eu vejo todos os ministros falar isso, nós já fizemos em 2 anos mais do que 4 anos do governo passado. Já fizemos em 2 anos mais do que 8 vezes, 5 vezes, 4 vezes. E eu, embora não saiba tudo o que eles fizeram, eu sei o que foi pedido para eles fazer. Eu posso dizer para vocês, é verdade. É verdade. Porque se eu desafiar vocês aqui e perguntar se vocês lembram qual foi uma obra de infraestrutura feita no governo passado, eu tenho certeza que vocês não vão saber, porque não tem. Porque não tem. Foi um governo de leviandade, um governo de mentira. Então, meu companheiro, nós temos a chance. Nós temos a chance de fazer esse país que o empresário falou. Esse país que o Vital falou, esse país que o Renan falou, esse país que o Rui Costa falou, está na nossa mão. É possível a gente construir isso sem mentira, sem leviandade, sem fake news. E é esse país que nós vamos entregar dia 31 de dezembro de 2026. E vou dizer para vocês, que não tem uma área que nós não vamos fazer o dobro do que foi feito. A única área que nós vamos perder feio de 10-0 é na área da leviandade e da mentira. Porque eu aprendi com uma mãe analfabeta a não mentir. Eu aprendi com uma mãe analfabeta a respeitar os outros. Eu aprendi com a mãe analfabeta que a gente não brinca com a verdade. E é esse governo, e é esse exemplo que eu quero deixar para o nosso país. Por isso, obrigado, companheiro Renan, pelo sucesso das nossas concessões. E Minas Gerais, finalmente, vai ser duplicada o pedaço que vocês tanto exigiam a 381. Parabéns! E como sempre, ele segue com suas alucinações e mentiras. Às vezes se comparando a Jesus Cristo, e em outros momentos, se colocando abaixo dele, mas acima do povo brasileiro. Eu tenho uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Só. Mas o senhor sabe se ele utilizava o nome do senhor? Porque o Salim Chaim e o Fernando Chaim confirmam que José Carlos Moai disse que Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando, eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto meu nome. Ele nunca está errado. Está sempre certo. Fala apenas a verdade. Já os seus adversários só fazem fake news. Eles são de esquerda. Seus adversários são de extrema direita. O que você acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários.